Estamos aqui. Vamos continuando, vamos lá. Então, eu estava falando que, né, uma boa parte desse mercado de milhares de lojas, 400 mil lojas, já é atendido de forma indireta pelas indústrias, né? Existem indústrias que não chegam a ter nem equipe no Brasil ainda, de empresas que são de fora. Usam totalmente a estrutura de distribuidores. Então, assim, quando eu olho para essa perspectiva, existe muita coisa para fazer ainda, né? E aí também tem um ponto que é super importante com relação a isso, que é o desenvolvimento do canal indireto dentro do mercado brasileiro. Por quê? Você pega um período de pandemia, eles trouxeram vários aprendizados, como você falou, eu, distribuidor, tenho que esperar, não tenho que esperar? Então, vou pegar aqui um exemplo. Quantos distribuidores no Brasil têm um negócio de B2B? Preciso esperar? Hoje, como eu falei, a tecnologia barateou demais, é muito mais fácil. Eu posso colocar no marketplace de algum parceiro? Posso. Eu posso montar o meu site? Posso. Existem indústrias que fornecem um modelo de B2B, mas não dá para conviver mais sempre, porque as gerações estão mudando, né? Aquele supermercado que foi montado pelo avô, passou para o pai, está no neto, e o neto já é um cara mais adepto à tecnologia e etc. Né? O mercado da América Latina ainda é muito de crescer na loja de vizinhança, né? Aquele varejista que tinha uma garagem, aí ele compra a casa do lado, monta o supermercado, tudo vai dando dinheiro, ele monta 3 lojas, 4 lojas, tudo bem. Mas essa nova geração, e a gente tem vários clientes que são atendidos pelos nossos distribuidores que a gente conhece, que o cara já está muito interativo, quer comprar em site, quer fazer toda essa dinâmica. Como você falou, o distribuidor precisa agregar valor na cadeia, né? Para ser aquele cara percebido pelo cliente, pelo varejista. Nós vamos falar de shopper, talvez ainda um pouquinho nessa conversa aqui, lá na frente, como um cara, um player muito importante dentro do processo do canal indireto. Se não agregar valor nessa cadeia, vai desintermediar, não vai ter jeito. Exatamente. Mas eu ouvindo você falar, me dá a sensação de que nós estamos com a JBP Expert no caminho certo, porque a gente fala muito de colaboração. Né? Então, quando você começa a perceber que todos os players dessa cadeia eles precisam se desenvolver para melhorar a execução, eles precisam fazer o quê? Eles precisam colaborar. Eles precisam estar abertos, né? Tá abertos à troca de informação, tá aberto à interação multifuncional, à interação multinível, né? Ou seja, vendedor com vendedor, diretor com diretor, presidente com presidente, dono com vendedor, dono com diretor, ou seja, todo mundo agindo em prol da melhoria contínua de todo o processo. Sim, claro, né? Claro. E quando você pega assim, você falou uma coisa super importante, né? Quase você vê no mercado de uma forma geral a parte de dados, né? De ter o poder da informação, ter a parte de analytics, como as empresas hoje tratam, para tomada de decisão. Então você precisa ter desde um compartilhamento de informação, né, até como que você analisa, quais são as decisões que são tomadas, porque ter informação é muito bom, mas como é que você analisa e como é que você tira insights dessa informação, como é que você colabora com essa informação, né? Olha, a categoria A, ela é comprada junto com a B, ela tem um nível de penetração maior ou menor, né? Como é que eu chego no consumidor? Qual é o papel que a categoria tem no mercado? É rotina? Na conveniência? Isso tudo muda muito o papel de como fazer agora. Não tem um outro jeito, né? A não ser colaborar. Hoje nós estamos numa era que não tem como voltar atrás. Você precisa colaborar todo mundo para que o processo ganhe eficiência, seja mais rápido, chegue de forma eficiente lá na ponta, no shopper, que é quem... Eu falo, né? Nos anos 80, provavelmente, não sou tão velho assim, hein, gente? Mas depois... acho que, Nem eu. As indústrias tinham um poder muito grande, né? Eu acho que era assim, a indústria ditava muito o ritmo do negócio. Aí você foi para uma outra década, ou quase 2 décadas, que o poder ficou muito na mão do varejista, vamos dizer assim, né? E agora você está numa época que eu acho que esse poder não muda mais de lugar, que está na mão do shopper, o poder. Entendeu? Então, assim, eu como shopper, se eu vou num supermercado, seja ele atendido direto ou indireto, vamos pegar aqui indireto, que é o mais que a gente está falando, e eu não acho o que eu quero, a minha experiência de compra é muito ruim, eu posso abandonar aquele ponto de venda, né? Então, isso, eu falei, o poder foi migrando e hoje está na mão do shopper. E aí, se você não entender isso, como é que você faz para poder andar com a cadeia? Você precisa ser colaborativo. Como é que eu faço então para o produto estar lá? O sortimento tem que estar lá, mas para o sortimento estar lá, tem que estar dentro do distribuidor. Mas antes de estar dentro do distribuidor, o vendedor distribuidor precisa oferecer aquele produto, né? E
Antes disso, a indústria tem que ter também uma questão de mindset, de política comercial, para que aquele produto possa ser vendido pelo distribuidor, né? Tem para trás a área de supply chain, garantindo que o produto vai estar disponível no CD da indústria, né? A área de trade market ativando aquele produto, a área financeira garantindo que aquele produto está com os custos, com a margem toda correta, né? E a área comercial treinando todo mundo, os promotores e distribuidores sendo treinados para colocar a exibição no ponto de venda correto. Então, assim, o fato de eu encontrar um produto do jeito que eu quero, né, lá perfeitamente executado no ponto de venda, envolve muita colaboração entre todas as áreas, né, multifuncionais, para que aquilo chegue, né, vire consumo, com o que toda a indústria quer, né, que aquilo vire consumo na casa das pessoas, entendeu? Que haja conversão do shopper. Conversão. No final é conversão. Né? No final, então, agora ouvindo você falar, me dá a sensação de que todo esse novelo que você desencadeou aí começou lá na frente, né, no shopper. Sim, exatamente. Exatamente. É porque hoje é de lá para cá, não daqui para lá, né? Eu não empurro. Eu estou sendo puxado pelo que ele quer, né? O que o shopper quer cada vez mais. Ele está omnichannel, ele está multicanal, ele frequenta vários ambientes de varejo. Isso faz com que ele mande na regra do jogo, puxando tudo que tem que acontecer, né? E é interessante você falar sobre isso, que, de novo, o papel do distribuidor ele pode ser muito mais relevante, até porque ele está conectado com esse shopper, né, do pequeno varejo, em áreas mais remotas, né, mais distantes. Então, e trazer, né, essa riqueza de informação para dentro da organização. Né? Seja para criar produtos, seja para criar campanha, seja para criar ativação, né? Seja para ser mais assertivo e economizar dinheiro, né? No final das contas. E às vezes eu tenho a impressão de que as organizações não estão estruturadas para capturar esses insights, esses dados ou essa conversa com o distribuidor, com quem está lá na ponta. Às vezes eu vejo, pelo menos nas organizações que eu passei, designava um gerente, né? Coitado, era um super-herói Supergerente. Um super-gerente que fazia tudo, né? E provavelmente esse cara não tinha tempo para capturar a riqueza dessas informações. Eu posso falar assim, de estar numa indústria que realmente isso é um pouco diferente, né? A gente tem recebido já várias premiações ao longo de vários anos, etc. Mas você falou de uma coisa super importante, né? Hoje se fala muito em cocriar as coisas, né? Como é que eu vou cocriar com alguém do varejo indireto? Preciso que o meu distribuidor entenda exatamente esse papel, mas eu preciso que meu vendedor esteja presente junto com o varejista também, esteja presente com a equipe do distribuidor para entender a real necessidade de um supermercadista indireto. Né? Porque uma coisa é você olhar um supermercado dentro de São Paulo, seja como ele quer, a outra é você olhar para dentro do Brasil. Não vou nem falar de São Paulo para não ficar aqui, como eu falei, eu atendi nacionalmente os distribuidores, então vamos pegar dentro de um estado, dentro de uma região, no Nordeste, sei lá, que o varejista que compra de um distribuidor dentro do Nordeste está precisando. Como é que eu desenvolvo o mix dentro desse cara? E aí sim, eu posso co-criar uma campanha junto com o meu distribuidor para atender e fazer com que o shopper entenda claramente o que eu estou querendo e ele também seja impactado de uma forma muito positiva, que a experiência de compra seja muito boa, né? Que o preço não seja o único diferencial. Né? Porque se tudo virar preço, daqui a pouco vamos comprar todo mundo pela internet, mas não é isso que acontece. Né? Você precisa gerar uma boa experiência dentro de compra dentro da loja. Então, para você co-criar, você precisa de agilidade. É muito difícil hoje trabalhar com agilidade. Muito se fala, muitas indústrias tentando trabalhar com agilidade, criando times rápidos aí e tal. É uma coisa muito importante. Mas, de novo, você precisa de muita capacitação e nós vamos falar isso, acho que até o final aqui dessa live. Colaboração. A gente precisa com que o varejista colabore com o distribuidor colabore com a indústria colabore com o varejista e com o distribuidor, que a cadeia inteira entenda, gente, nós precisamos fazer com que o produto ande dentro da cadeia, seja de forma impecável dentro da loja para que o consumidor seja convertido, né? O shopper no ponto de venda, ali, aquela pessoa ali, use a sua marca, entendeu? Mas é muito complexo todo esse processo, né? Tem vários pedaços. Marcelo, o que você falou faz muito sentido, né? Acho que duas coisas. Colaborar, mas colaborar exige técnica, né? Colaborar exige formato e processo. Não é manda aí, toma aqui, né? Não é vamos colaborar,
eu fui lá e tomei café da manhã com todo mundo. Eu super colaborei, né? Se eu não tiver uma formatação para capturar e para dar essa devolutiva e fazer disso um processo, né, com uma mudança de mindset, para também não entender que o distribuidor é só como é que é? Um puxadinho da empresa, né? Que é geralmente que fala, né? Não, vamos lá no puxadinho, né? Aquele agregado, eles são os agregados, né? Não recebem informação de inovação, não são capacitados, de fato. E volta à sua ideia, a primeira palavra central do que você trouxe, né? Qual é o papel? Então, dependendo do papel que ele exerce na organização, diz muito sobre como vamos tratar ele, né, de alguma maneira. E o outro ponto, que também começa com C, é a capacitação, né? Recentemente, a gente está fazendo aí uma rodada de capacitação na Nissin e é uma disrupção de pensamento mesmo, né? Com todos os distribuidores, com todos os agentes de vendas deles. E está sendo uma experiência muito interessante para a gente e para eles, né? Para entender, para dar a dimensão real e o valor real que eles colocaram no papel, sobre qual era o papel que o distribuidor ia exercer, né? Não ficou só no PowerPoint, não, né? Está realmente desdobrando. E exige capacitação, exige mudança Muito. de mindset, exige sistemas que capturem isso, exige rituais novos também, né? Porque É, senão você coloca no papel, mas não é válido, né? Não é de então, e verdade, aí né? tem algumas coisas que são super importantes, assim, que até vale a pena a gente destacar um pouquinho, né? Primeiro, capacitar a equipe do distribuidor, para mim, significa, a gente usa um termo que é bem famoso, talvez, no mercado, que é frequência e sequência, né? Então, assim, eu tenho que fazer de forma rotineira e sequencial e evoluindo isso. Eu tenho que, ao todo tempo. Não é fui lá, dei um treinamento de produto, não falo mais com o distribuidor esse ano. Não é isso, né? Eu vou ter Manda que por dividir. e-mail, manda por e-mail, Eu vou tá? falar sobre o produto, eu vou falar sobre a categoria, eu vou falar sobre o shopper, eu vou falar sobre o ambiente de varejo, eu vou falar sobre o omnichannel, eu vou falar sobre B2B, eu vou falar sobre várias coisas. Então, frequência que eu vou fazer isso, eu tenho que ter uma sequência para fazer tudo isso, né? E como é que essa mensagem vai dentro do distribuidor também, né? Porque Muito bom. uma das coisas que é super importante, até eu discutia com o Guilherme de forma prévia, muitas indústrias têm uma figura de um trade dentro do distribuidor, é muito comum, né? Um trade da indústria dentro do distribuidor, não é o nosso trade corporativo. É um cara que tem diversos nomes aí, bem também famoso no mercado, Blue Jack, é analista de trade, não sei o que, tá. Esse é um cara que vai ser um replicador daquilo que a indústria faz no dia a dia, porque, pego eu vou lá, eu converso com o dono, mas quando isso? Mensalmente, às vezes bimensalmente, dependendo da Sim. agenda, às vezes trimestralmente, mas a gente fala com os distribuidores de forma frequente. Mas e o dia a dia? Como é que toca, né? Quem é que dá voz ali dentro? Então, você tem a pessoa que é responsável pela conta, o gerente, o executivo, todo mundo tá, mas tem alguém que precisa massificar essa comunicação dentro do distribuidor. Normalmente essa pessoa de trade é uma pessoa chave para poder fazer tudo isso chegar, Que para ele legal. ensinar, para ele replicar para a equipe do distribuidor também. Tudo isso, que é a história que você falou, o C de capacitação, se ainda precisa de capacitação na indústria, precisa muito de capacitação no distribuidor, né? E essa pessoa pode ser uma pessoa chave para fazer essa disseminação do conhecimento dentro do distribuidor. Ou seja, Marcelão, eu fico entendendo que, para mim, assim, que vem na minha cabeça é que a capacitação também é uma ferramenta de fazer negócio. Né? Oxe, mas muito, né? Ela não é só um meio para atingir, né? Ela é um fim, ou seja, ela tá talvez para mim no mesmo nível, né, de um calendário promocional. Né? Porque se você tem um calendário promocional bem feito, né, um grid de lançamentos bem elaborado, mas as pessoas não estão prontas para executar, né, ou não estão comunicando, vai cair? A gente está caindo. Não, não O caiu, Gui ó. voltou. Voltou. Não, Ó, deu voltei? uma estabilidade, voltou. Parece Então, que sim. bom, tá dando tá Tá aqui dando 10 5 minutos, minutos, Gui. 10 minutos. É. Então, vamos lá. Se não cair, estamos aqui. Então, acho que esse é um ponto. Né? A capacitação como mais uma ferramenta importante para assegurar a execução de toda essa colaboração na cadeia. E você falou uma coisa que a gente fala muito no curso, que é o termo de agilidade, Marcelo. Né?
que é o curso que a gente dá, chama JBP Mais Ágil, né? Ele justamente traz isso que a Dani falou, essa estrutura, né, que você possa colaborar de maneira estruturada, mas através de fundamentos do pensamento ágil. E ser ágil, no final, é confiar no trabalho das pessoas. Porque tudo isso que você está dividindo com a gente, e eu, né, vivi isso por bastante tempo também, entendo a importância do papel de cada indivíduo nesse processo. E cada indivíduo ter não o que a gente chama de liberdade com responsabilidade. Né? Exatamente. Eu costumo falar, tem a liberdade limitada e tem a liberdade delimitada. Né? Que você tem liberdade para atuar e tem accountability para resolver as questões e para fazer. Nesse ponto que eu gostaria de adicionar acho que foi até a Dani falou uma palavra que é muito forte hoje, que é empoderamento. Né? As pessoas precisam ter empoderamento. Você usou a palavra accountability, que são coisas ali meio correlatas, tal. Sim. Só que elas precisam ser capacitadas. Não adianta a pessoa ter empoderamento, não adianta a pessoa ter accountability se ela não sabe o que ela precisa fazer. Então é por isso que eu insisto, pode ser até um desastre, né? Pode ser um desastre. É muita iniciativa. Eu vou fazer uma piada aqui. A pior coisa é que tem um burro com iniciativa. Vamos dizer assim, faz erra. Não é um burro, né? Às vezes é uma pessoa não capacitada, mas é muito importante, por isso que pessoas, empresas como vocês estão criando, que treinam as pessoas para fazer isso, é super importante, né? Porque você precisa capacitar. A pessoa de marketing desenvolve uma ideia com um insight através de informações, tendências, etc. Aí o trade tem toda a parte analítica e vem e desenvolve uma ação para aquele produto, um combo, o que quer que seja e tal. Aí vem para a equipe de vendas comercial que atende o distribuidor. Isso não pode ser uma brincadeira de telefone sem fio, né? Que cada um que vai interpretando. Aí você pega e vai passar para dentro do distribuidor, né? E o vendedor do distribuidor é que vai executar lá dentro. Então, assim, você precisa ter empoderamento, agilidade, como o Guilherme falou, hoje não dá mais. Se eu demorar para determinar o produto eu lançar, eu perdi a hora, já foi. Ser o primeiro ainda é muito relevante, muitas vezes. Né? Você ser aquele cara que chegou com aquela categoria, que foi o primeiro a chegar no ponto de venda, né? Então, para você ter essa agilidade, precisa ter processos muito claros, muito bem definidos, do qual é o papel de cada um, na verdade, entendeu? Então, assim, eu como líder do time, qual é o meu papel? Qual é o papel do gerente? Qual é o papel do executivo? Qual é o papel do Blue Jacket? Qual é o papel do vendedor, distribuidor dentro desse processo? Né? Se eu tenho o processo, tenho os papéis muito claros, a tendência é, se as pessoas tiverem empoderamento, elas vão colaborar muito rápido. Você vai ter um time ágil, você vai conseguir co-criar, você vai conseguir fazer. Agora, se não tiver isso, não vai dar para andar. Né? Você vai bater muita cabeça e não vai conseguir andar. Mas precisa ter um mindset. Eu volto lá no fundamento sempre. Qual é o papel do distribuidor no negócio? O que a indústria quer? Você fez a pergunta para mim, né, Dani? Ainda usa para fechar o mês? Então, se for, tá tudo perdido. Aí tá tudo errado. Aí nem precisa capacitar, né? Não precisa. Aí você vai lá e fala, vende os best-selling aqui, manda pau e os best-selling, e eles vão se virar e vai virar mais do mesmo no ponto de venda, né? Vai virar mais do mesmo. E Dani, tô vendo que tem um monte de gente fazendo pergunta pro Marcelo aqui, viu? Tem comentários muito legais. Eu queria destacar podemos falar um pouquinho aqui do pessoal que está ouvindo a gente? Eu vi que tem uma aí da Fabiana, né? É isso aí. Ele fala assim, olha, para vocês, qual a melhor forma de extrair os dados dos distribuidores sem sofrer o impacto da negociação do dia a dia comercial? Eu acho que quando a gente fala em ter um distribuidor, lá no começo, eu não sei se a Fabi participou do comecinho, mas assim, da escolha da prospecção, né? Se você escolheu direitinho o seu distribuidor. Um distribuidor não tem negociação comercial, na verdade, do jeito que eu conheço. O distribuidor tem que ser um executor daquilo tudo que você quer. Então, assim, o melhor jeito é você ter uma ferramenta de tecnologia que transfira dados. Hoje tem várias. Tem aquelas hoje que transferem dados do sellout do distribuidor para dentro da indústria e tem ferramentas que já olham a venda no ponto de venda, né, no POS. Então, não vou ficar aqui dando nome de empresas, mas todo mundo conhece a maioria das empresas, ferramentas que transferem dados para dentro da indústria e existem aquelas que já olham os dados do ponto de venda. Né? Não deveria envolver negociação comercial. Eu sei que, como a gente falou, nem todas as indústrias estão no mesmo nível de maturação. Eu entendo, conheço um pouquinho do canal indireto, mas não deveria se pagar por essa informação, Fabi.
Você deveria, todo mundo que está no processo deveria entender assim, eu uso a informação para gerenciar em prol do negócio, para colaborar, para ser mais rápido, para chegar melhor no shopper, para executar melhor e fazer a bola girar. Para gerar valor, Marcelo. Sempre. Eu ia te falar, hoje é Joint Value Plan. Muitas empresas já usam o conceito de gerar valor na cadeia, né? Agregar valor ao shopper, etc. Para gerar valor, exatamente. Olha, o Feu Salvador escreveu aqui, ó, concordo, capacitação é tudo. E com capacitação, a divisão de tarefas, a visão 360 de um projeto de ambas as partes, indústria e distribuição, fica muito melhor. É isso aí. E é verdade, porque se não houver essa divisão de tarefas corretas, o que vai acontecer? Né? O vendedor vai fazer papel do comprador, o gerente vai fazer papel do vendedor, o trade vai fazer papel do gerente, o diretor vai... Né? Então, e aí aí você não consegue gerar valor e dar continuidade nos processos. Exatamente. Ô Marcelo, eu queria explorar um pouquinho mais essa pergunta da Fabi, né? Diga. Porque, na verdade, ela é uma pergunta não só com distribuidores, mas com varejo de maneira geral, né? Que argumentos o time comercial com mindset colaborativo tem utilizado para remover essa barreira? Não é a melhor, remover barreira não é a melhor forma de se colocar, mas para capturar esses dados, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que a indústria utilizou mal essas informações. Então, a galera tá meio ressabiada, né? Tá meio com o pé atrás, né? Eu fui de gerenciamento de categoria durante muito tempo também, e os maus gestores de categoria, infelizmente, né, mancharam aí um pouco e deixaram o varejista ressabiado com relação à proposta de valor que um gerenciamento de categoria pode entregar. O que você pensa sobre compartilhar dados? Você acha que a gente pecou em algum momento? Tem como reverter isso? Que argumentos você usaria? Conta pra gente. Então, eu acho que sim, muitos fornecedores pecaram em como trabalhar o dado, né? E muito provavelmente em como mostrar o uso do dado é uma das coisas que faltou, né? Você precisa, na minha opinião, o argumento mais forte que você tem é mostrar o que você faz com a análise daquele dado para mostrar para o cliente como é que fica difícil crescer. Então, assim, eu estou te trazendo um dado, vamos pegar aqui uma categoria qualquer, tá? Que seja desde um commodity até uma categoria que é super nicho. Você precisa pegar esses dados e mostrar de uma forma analítica o que acontece para o crescimento da categoria para o varejista. Acho que aí é onde muito fornecedor pode falhar, né? Mostrar só o que acontece com o próprio umbigo, mas assim, qual é o crescimento da categoria, o que acontece, né? Muitas indústrias hoje vivem de inovação, 30%, 40% do faturamento de uma indústria hoje vem à base de inovação. Então, assim, quanto que isso é mostrado, né? O quanto que a inovação contribui para o negócio do cliente? Quando você faz uma análise disso, né? Uma outra coisa, né? O varejista fala, não, mas eu preciso ter preço, porque aqui do lado o meu cliente do canal X vende mais barato que eu. Tá bom, se você vender mais barato, você tem que vender 2 unidades no lugar de uma para a categoria crescer, o quanto contribui para o crescimento, né? O shopper tem noção, obviamente, de valores, mas não é de todas as categorias, não é de todos os produtos. O quanto você contribui mostrando para o varejista? Ou seja, tentando concluir a resposta à sua pergunta. A gente precisa mostrar dados relevantes para o varejista para dizer, eu sei o que fazer com a sua informação. Eu olho aqui e falo para você, o caminho é esse, a categoria só vai crescer se a gente fizer isso, o mix não está correto, a promoção que a gente está fazendo não está correta. A gente aprende muito mal. Hoje é muito necessário fazer experimentação, gente. Se não experimentar, você não vai saber fazer. Então você precisa aprender com os próprios erros. Às vezes você faz uma promoção, ela não dá certo. E vou falar, e tudo bem, se você chegar para o varejista e falar, errei, ó, tá vendo, eu fiz aqui, ó, tá aqui os dados, não foi uma boa promoção. Aí depois você faz uma outra, acertei. Se o cara vê que você está junto com ele, mostrando o que você faz com os dados, eu acho que você consegue quebrar a barreira. É fácil? Não é fácil. Tem muito varejista, de uma forma geral, estou falando, né, que acha que esconder o dado é mais fácil para negociar e tirar um benefício. Até pegando a pergunta que a Fábio fez aí, como é que eu consigo a informação numa negociação? Eu respondi muito voltado para o distribuidor, mas pegando que o varejista também quer às vezes negar, transparência é a palavra. Sim, Fábio, é isso mesmo. Transparência é a palavra de mostrar, ó,
eu estou aqui tentando experimentar algumas promoções, né? Está muito dinâmico hoje. O que a gente não pode fazer, teoricamente, é vender chimarrão no Nordeste, vender rapadura no Sul, mas pode ser até que uma hora isso funcione, porque a dinâmica de compra está tão grande que pode ser que a promoção ainda não aconteceu. Então, mostrar relevância naquilo que você está trazendo para a mesa, fazer com que o varejista perceba que aquela indústria é uma parceira de trazer dados que ajudem no crescimento da categoria, que ajuda na melhora da rentabilidade, que ajude em como ganhar participação de share no mercado como um todo, né? Você precisa mostrar, não simplesmente ficar com o dado para você, não faço, não mostro, não sei o que e tal, e aí só vou negociar. Aí você não está sendo colaborativo, aí não é join, né? Aí não é join. É só business. É só business, é só business. Como disse o Gui, você não agrega valor nenhum para ninguém, né? Não. Esse loop esgota, né? Tem um momento em que isso esgota também. Esgota. E é muito bacana o que você trouxe, Marcelo, porque isso exige um profissional diferente. Muito. Né? Isso exige um cara comercial que atende um varejista ou um distribuidor capaz de ler, interpretar e devolver esses dados. E posso, né? Rafa, adicionar uma coisa? Claro. Precisa ter soft skills também, precisa saber fazer, porque se você pode pegar o cara que tem tudo isso que você falou, e é muito correto, que precisa de tudo isso, só que ele precisa ter resiliência, ele precisa saber tomar um não e voltar, ele precisa saber não ficar nervoso, não ficar assim, não baixar, né? Você precisa articular, ter né? Você precisa ter soft skills, além de toda a gestão técnica, que é muito importante de como analisar, o que mostrar e etc., tem toda uma parte comportamental hoje que é muito importante também, né? Que bacana. Que legal. Que e você faz acha que... Fala, Desculpa, Dani. Não, continua, Dani. Pode continuar. Por favor, eu ia fazer outra pergunta aqui. Eu tô adorando. Não, vai lá. Fazer um monte de pergunta, Marcelo. Eu tô achando o máximo também, porque é uma experiência muito rica para todo mundo, né? A gente está podendo discutir temas sobre o papel das pessoas na área comercial, né? Num nível onde esse compartilhamento, onde a gente já está falando, né, de capacidades analíticas muito fortes, capazes de transformar informações, insights em ação, capacidades de execução, porque o soft skill também é uma capacidade de execução, porque se você não tiver essa capacidade de mover o processo para frente, de escutar o outro, de entender o outro lado, nós efetivamente acabamos não tendo sequência nas coisas, perdendo a confiança, perdendo o link de engajamento. No processo de JBP+, a gente fala muito disso, que tudo começa no engajamento e tudo começa também na base da confiança. Então, o soft skills ajuda muito a trazer essa confiança para o jogo. Fala, Dani. Eu estou aqui refletindo, estou adorando esse papo, né? Porque não é o dado pelo dado, né? Não é só ter o dado e querer o dado ou pedir, né? A gente fala que o Giant Business Plan pressupõe essa transparência, esse compartilhamento de dado. Mas a provocação e o que o Marcelo está trazendo, já notei uns 50 slides, uns 50 post-its aqui, Marcelo, porque no final é para quê? Né? Para quê? Qual é o ritual que você tem para a leitura desse dado, para uma devolutiva? Eu hoje estou do outro lado da mesa, né? Depois de 29 anos na indústria, estou experimentando aí há 5 meses o varejo. E esses dias a gente estava debatendo. E aí, vamos compartilhar dado ou não vamos compartilhar dado? Né? E eu acho que a pergunta está errada, né? Não é se a gente vai compartilhar ou não, é para que a gente vai compartilhar, né? É com quem? Quem tem essa habilidade para realmente agregar valor nessa relação, né? Com quem que você vai casar, né? São reflexões importantes, porque senão realmente fica o dado pelo dado, né? E aí empobrece de novo a relação. E não é uma questão de querer compartilhar ou não, e sim para quê, né? Eu adorei. Adorei. E para quê? E assim, se você não conseguir mostrar, é o famoso, né? What's a need for me, né? What's a need for the customer, que a gente fala, então assim, o que é isso para o cliente, o que é isso para mim? É
de novo, a gente vai pegar um ponto da conversa, é agregar valor à cadeia. Alguém me traz aqui, porque o que é mais fácil, Dani e Gui? Eu sou um comprador de um varejo. Eu compro 50 categorias. Quem conhece mais da categoria? Eu que compro 50 ou você que vende só as suas? Né? Se você conseguir trazer valor para mim, você vai me ajudar. Fala, ó, aqui está a categoria, aqui está o mix, é esse o comportamento, o papel da categoria é esse, o shopper está se comportando assim, a tendência é essa, etc, etc. A minha recomendação é essa. Eu estou olhando teus dados, estou vendo o que tem aqui. Como você falou, pode ser até um GC que eu estou falando? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Agora, quantos estão dispostos a fazer dessa forma e não olhar só um benefício próprio? Né? Não, vou lá, vou pegar a informação aqui, está crescendo 20, o sellout está caindo, tá? Vou fazer uma negociação só. É bem diferente. É bem diferente você falar, pensando em desenvolvimento de relação de longo prazo, pensando que amanhã eu estou aqui de novo, semana que vem eu estou aqui de novo, então eu preciso fazer essa categoria crescer dentro desse cliente, porque aí eu vou conseguir fazer. Aí tudo bem. Eu falei um pedaço aqui da conversa, lembra? Se o varejo não existir, o distribuidor não vai existir. Se o distribuidor não existir, a indústria vai ter dificuldade, né? Não é só canal de... Então, assim, todo mundo precisa trabalhar em prol de melhorar a experiência de compra, em agregar valor na cadeia. Não tem outro jeito, né? E, Marcelo, você, de novo, me traz esse pensamento, né? Quer dizer, tudo começa lá no shopper. Né? Tudo começa na capacidade que a colaboração entre os parceiros comerciais tem de impactar a experiência do shopper. Por quê? Porque quando os parceiros comerciais, sejam eles distribuidores e varejistas, fabricantes e distribuidores, quando eles encontram uma razão, né, para colaborar, para melhorar a experiência do seu shopper, como ou do seu varejo, por exemplo, indireto, né, muitas vezes. Quando eles acham esse ponto de convergência no relacionamento, eles passam a buscar a troca de passam a trocar informação, as coisas passam a fazer sentido. Né? Crescimento mútuo, né? Buscar crescimento mútuo, as coisas passam a fazer sentido, então você passa a ter um outro nível de engajamento em todo esse processo. Então volta, né, para aquilo. Por que, como você mesmo falou muito bem, por que a gente está fazendo isso? Para que, né, Dani, que a gente faz tudo isso? E acho que ao final a mensagem que fica é gerar valor. Gerar valor. Não é valor ou para mim nem para você. É para aquele ponto de convergência que a gente tem em comum, que é o nosso cliente final, ou o shopper. O shopper, inclusive, né, as exigências do shopping estão mudando de forma muito rápida, né, Guilherme? Porque está pipocando todos os formatos hoje, né? Você pega lojas de conveniência pipocando, farmácia pipocando, cash pipocando. Aí o varejo satura a praça. Quem é que vai agregar valor para o shopper? Quem é que vai trazer a melhor experiência de compra? O cara pode mudar isso para a internet, pelo WhatsApp, comprar pelo Instagram, tem vários formatos hoje. Então, assim, quem conseguir se conectar melhor com o shopper vai vencer o jogo. Né? Porque o shopper é o centro de tudo. Algumas pessoas, people centricity, né? A pessoa está no centro, ela que vai escolher. É isso aí. As categorias estão tão dinâmicas demais, né? Você pegar, né, empresas que não existiam e provavelmente, na hora que tiver nossos filhos aqui fazendo uma live como essa, não vai ser nem assim, vai ser na nuvem, provavelmente, né? Projeta-se alguma coisa e tal. Mas vão ter produtos que não existem ainda, categorias que não foram criadas, serviços que não aconteciam, porque quando a gente começou a trabalhar, né, Dani, há 20, 30 anos atrás, não existia troca de informação, não existia nada disso. Então, assim, se eu não olhar em criar valor agora, como é que eu projeto o futuro também? As organizações precisam continuar crescendo. Né? Tem organizações que vivem, por exemplo, de petróleo e que investem R$0 em prospecção de petróleo, em pesquisa e desenvolvimento e tudo, em energia eólica, né, por exemplo. Então, imagina, só que pensa nisso no mundinho ali, né, dessa cadeia que a gente falou aqui. Se eu não gerar valor e não falar, vamos ter um crescimento mútuo aqui, e pensando no shopper como grande artista disso tudo que a gente precisa, não vai seguir. E digo mais, hein, Marcelo? Fazer tudo o que você falou aí sozinho, né? Não dá, né? É mais difícil ainda, não é? Não dá, não tem a menor condição. Tem que ser colaborativo, multifuncional, papéis, processos, tudo isso que a gente falou ao longo da live tem que funcionar. Bastante trabalho, ainda bem, né? Nossa! Gente do céu, já estava achando que eu ia me aposentar? Não, tem bastante tempo ainda, Dani. Dá para fazer muita coisa ainda. Ainda dá. É verdade, não só dá como
eu acho que o propósito, né, quando a gente criou a JBP Experts, Marcelo, foi um pouco desse também, né? Um pedacinho desse processo, como é que a gente empodera os times comerciais para um diálogo de valor, seja times comerciais da indústria, do varejo ou do distribuidor, né? Transformando não só. A gente fala muito pouco de soft skill, a gente fala muito mais a soft skill como mindset, como colaboração, como do outro lado não tem as linhas inimigas, né? A gente fala muito de confiança, e aí fala de planejamento também, e depois da ferramenta JBP enquanto expansão daquilo que está na mesa, né? Para sair do transacional e de fato gerar valor. Então tem sido uma experiência muito bacana. Já chegamos aí na nossa super feliz. quinta turma. Aliás, faço aqui, vou aproveitar e fazer o meu próprio merchan. Essa semana tem turma, hein? Olha lá, hein? Essa semana tem turma. Bem final mesmo, Gui. Além de agradecer vocês pelo convite, que é super bacana falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é JBP, outro sobre distribuição, que também permeou minha carreira. É dizer assim, investir no conhecimento melhora você muito como pessoa. Acho que eu queria deixar isso claro também, porque assim, eu entrei numa indústria, eu trabalhei mais de uma, mas eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa melhor por tudo aquilo que eu aprendi ao longo do caminho. Então, assim, além de ser bom para você do ponto de vista profissional, não tenho dúvida que é melhor para você como indivíduo, gente. Te melhora demais conhecer, colaborar, aprender, ter resiliência, aprender a ter processo, aprender a negociar. Você negocia com a sua filha, né? O Gui tem filhas quase da idade da minha, então, assim, tudo aquilo que eu aprendi me trouxe como um ser humano melhor também, e algo que ninguém nunca vai levar de você. Então, investir num curso de JBP, investir em um treinamento de gerenciamento de categoria te faz também melhor como pessoa, não tenho nem dúvida. Que legal. Obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade, tua generosidade em compartilhar aqui teus pensamentos também, né? Num domingo às 7 da noite. Não, tranquilo. Que a galera tá aqui afiando o machado para segunda-feira, para afinal de contas. Daqui a pouco toca a musiquinha do Fantástico, dá aquela depressão e tal, mas tudo bem, vamos que vem mais uma semana aí. A gente já se preparou melhor para essa segunda-feira, depois dessa live, com certeza. Sem dúvida. E, Marcelo, então, assim, super obrigado, viu, pela tua disponibilidade. Prazer. Mesmo. Acho que você é um daqueles profissionais que a gente tem prazer em conversar por conta do alinhamento, a gente fala, do alinhamento estratégico, né? Pela visão de pensamento. A visão de pensamento, né? Porque, só para contextualizar, eu e o Marcelo, nós trabalhamos 18 anos juntos, praticamente, exato. E uma das nossas conversas recorrentes era justamente dessa necessidade de transformar a mentalidade das equipes comerciais, né, de simples equipes de vendas para equipes de desenvolvimento de clientes, para a equipe que busca desenvolver o shopper com foco no desenvolvimento do negócio como um todo e não só no push, né? Não só empurrar a mercadoria para depois tentar tirar. E a Dani, Marcelo, a gente também se encontrou com esse propósito. Então, quando a gente começa a levar para as pessoas essa mensagem, né, nós também estamos fazendo uma coisa que para a gente faz sentido de maneira pessoal, uma coisa que nós, ao longo da nossa carreira, brigamos muito para que aconteça no maior número de empresas possível. Né? Porque aí a gente começa a falar de propósito. Né? Pessoas que tenham relações comerciais duradouras, fortes, com um foco naquilo que, como vocês falaram, que gera valor. Exatamente. E que torna a nossa vida comercial uma vida mais plena também. Né? Muito mais gostoso e divertido. Muito mais não gostoso. É? Do que ficar usando estratégia aplicando estratégia de negociação, fazer o cara feia, deixando gente esperando. Você não lembra quando você esperava meu Deus. Na sala de espera, não? Ainda tem poucos clientes que são assim, mas acho que o respeito já mudou também muito com relação a isso, né? Hoje, e fora um monte de outras coisas que valem outras lives para vocês trazerem, diversidade, inclusão, perfeito. Coisas, né? Segurança psicológica em momentos de pandemia, mulheres por em exemplo, vendas. Mulheres em vendas. Inclusão, né? Diversidade, né? Que falei, mas é muito mulheres em vendas. Tem muito tema para falar sobre ser join,
sobre pensar em crescimento, sobre tudo isso, que coisas que vão transformar os negócios para os próximos anos. E legal que vocês estão olhando para isso e ajudando as pessoas, ajudando as empresas. Tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Contem comigo aí se precisar de alguma coisa. Estou à disposição. Com certeza. Tamo Com junto. certeza. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Valeu. Desculpa Obrigado. as interrupções, né? Tivemos umas quedinhas aí no meio do caminho, mas Tá aí, seguimos... Guilherme, analisa se o seu provedor de internet aí está agregando esse valor para você. Olha, o pior é que deve ser o mesmo que o seu, viu? Talvez. Monopólio. Pode ser. Tá certo. Pode ser. Bom, gente, Valeu, obrigada. gente. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Valeu. Obrigada, galera, Marcelo, por obrigado, galera. Até mais. participar aí do nosso 5º episódio, né? Nossa primeira temporada, nosso 5º episódio do JBP, juntos batendo um papo bem bacana. Falamos já de farma, de distribuidores, de trade marketing no processo de JBP. Já, domingo que vem, temos mais um convidado aí super bacana, compartilhando a experiência também. Obrigada, Legal. gente. Boa sorte. Obrigado, semana. Dani. Nessa jornada Boa semana, aí. Dani. Valeu. Boa semana, Marcelo. Tudo de bom. Valeu. Tchau, Tchau. Tchau. Valeu, tchau.